Premier League, esse campeonato maravilhoso que a gente ama odiar. Mentira, eu tô odiando esse ano porque o Arsenal tá na liderança e, como vocês podem ver aqui, eu torço pro principal rival dele, né? Mas, meus amigos, Pedro Torres, você como um torcedor do Chelsea, essa Premier League tá passando aquela vibe que só um time quer ganhar? Tá passando essa vibe, viu? Assim, e tá me passando uma vibe meio ruim, cara. Hoje, infelizmente, eu vou ter que falar, não só pelo Arsenal na liderança, mas dessa vez a sensação que eu tenho é de que vai acontecer. Aquilo que você sabe que não pode acontecer, mas a sensação que eu tenho é que isso vai acontecer. O Arsenal tá aí na liderança, 7 pontos de vantagem com relação ao Manchester City, campanha bem consistente da equipe do Mikel Arteta, principalmente podendo se utilizar do recurso, e aqui vem uma cornetagem muito clara e com todo o clubismo do mundo, do recurso das faltas em bolas paradas, porque a bola parada do Arsenal ela é legal, ela tem variações, mas o Arsenal comete algumas faltas em bola parada e a Premier League faz vista grossa, né? A PGMOL como um todo faz vista grossa e aí o Arsenal acaba aí podendo utilizar esse artifício. Mas tá assim, falando do restante, né, da liga, é um Manchester City, um momento onde o Guardiola e a diretoria passam a apostar muito em atletas já experimentados na liga, né? A gente tem a chegada recente aí do Semenyo para a equipe do Manchester City, tem agora Mark Guehi, né, que foi do Chelsea, estava no Crystal Palace e agora vai para o Manchester City. Parece que é uma nova versão do Manchester City, né, de buscar alguns atletas já experimentados dentro da Premier League. Acho que o City ainda consegue até algum dado momento da temporada fazer ali uma sombra ao Arsenal. Aston Villa ali no G4, né, surpreendendo positivamente, uma campanha legal. Gosto do Unai Emery, acho que muita gente tem uma imagem ruim dele daquele período do Arsenal, um Good Arsenal que evening. eu gostava, um Arsenal que eu gostava, não foi tão bem assim, acho que no PSG também, e no Aston Villa se encontrou uma equipe legal, o Rodgers é um atleta que faz a diferença e muito para a equipe do Aston Villa, mas eu vou deixar um destaque aqui para passar para vocês sobre a questão envolvendo o Sunderland, cara. Começou ali no G4, hoje está ali no meio da tabela. É uma equipe que, quando subiu, todo mundo achou que seria aquele time que ia estar lá na parte de baixo da tabela, mas tem outras equipes fazendo o que esperávamos do Sunderland. E aí é o Wolverhampton, né? O Wolverhampton com uma campanha horrorosa até aqui, tentando, quem sabe, se recuperar, mas a campanha do Sunderland, ela é legal até aqui, inclusive fez frente ali, incomodou bastante, na verdade, o Chelsea no jogo que fez, algo que não é tão difícil também, qualquer um hoje tem conseguido incomodar o Chelsea, não é a tarefa das mais árduas, mas tô gostando, viu? Emerson, Caio, dessa campanha do Sunderland. Acho que todo mundo, por algum momento, já viu ou ouviu falar daquela série do Sunderland, aquele período obscuro que a instituição passou, e ainda o Sunderland que esse ano venceu o clássico contra o seu rival Newcastle, né, num outro momento. Hoje o Newcastle completamente endinheirado, dinheiro infinito do fundo árabe, mas mesmo assim não foi o suficiente para poder vencer o Sunderland no clássico. Então, campanha legal da equipe aí. E tinha tempo que os Black Cats não ganhavam esse clássico, viu? Tinha tempo que eles não jogavam, né? Mas jogou na taça, perderam. Mas voltando aí, foi legal demais aquela vitória. Com gol contra, inclusive, de Voltemade, né? Centroavante do Newcastle ali, que é bom de bola, mas meio maluco. Pra vocês terem ideia, gente, o Sunderland tá apenas 3 pontos abaixo do Liverpool, que é o primeiro time aí dentro do G4, né? Lembrando que pode ser G4 ou G5, dependendo da campanha dos times aí lá na Champions, na Europa League. Inclusive, sobre o Liverpool, a grande decepção da temporada, né? Porque quando o Liverpool fez aquela janela, Alexander Isak, Ekitike, e aí buscou o Florian Wirtz e tudo mais, o Kerkis, que tinha sido destaque no Bournemouth, montou ali um novo time, né? O próprio Frimpong também. O Liverpool montou um time muito interessante assim, até começou bem ganhando os jogos, mas o time não encaixou, né? E aí já teve polêmica do Salah com o Arne Slot, a ver como vai ser agora, né? Porque o Salah estava na Copa Africana quando teve, né, o estopim da briga entre eles, agora está voltando da Copa Africana, vamos ver como que ele vai encaixar ali no time. Mas tem o Szoboszlai que está jogando muita bola nesse Liverpool, apesar, né, do time não funcionar tão bem.
O Isaac até se lesionou, né? Teve uma lesão importante ali no jogo contra o Tottenham, quando ele até fez um gol, né? Ele fez um gol no lance e teve a fratura na perna na mesma jogada. Mas assim, para vocês, decepções, surpresas positivas, o que você apontaria, Caio? Eu tô um pouco decepcionado com o campeonato Crystal Palace. Não é muito diferente do que ele fez na temporada passada, mas assim, eu esperava mais. O Crystal Palace foi até campeão de Copa da Inglaterra na temporada passada, com o Eze brilhando, e aí talvez seja um dos grandes ou o grande motivo de uma queda de rendimento, né? Porque o Eze era o grande expoente técnico desse time e acabou indo para o Arsenal. Mas, querendo ou não, a base foi mantida, o Oliver Glasner seguiu por lá. Eu imaginava um Crystal Palace mais próximo aí de brigar por competições europeias, mas está com uma campanha muito modesta, né? O Yeremy Pino, que eu acompanhei bastante lá no Vídeo Real, até chegou como um substituto, uma espécie de substituto para o Eze, ainda irregular, né? É bom jogador, jovem, mas ainda tá alternando bastante, então tá me decepcionando. Acho que uma decepção ainda maior é o Nottingham Forest, né? Que é uma completa bagunça em termos de montagem de time, em termos de gestão, isso impactando das mais diversas formas e tá ali na beira da zona de rebaixamento, já passou por algumas trocas de treinadores nessa temporada, mas eu acho que o Forest até em um dado momento se mexeu bem na janela. Na verdade, a primeira janela, a principal europeia, foi interessante do Nottingham Forest. Eu imaginava realmente que fosse um time capaz de estar brigando por competições europeias, mas a briga no fim das contas está sendo contra a queda. Então, assim, são duas decepções importantes que eu estou tendo, mas ainda mais o Forest do que o Crystal Palace. Eu acho que, enquanto destaque, vocês falaram bem, ficaria com o Aston Villa, que é quem mais me chama a atenção. Perdeu uma chance de ouro de se aproximar do Arsenal, né? Perdendo para o Everton dentro de casa, até imaginava que fosse aproximar do Arsenal, mas enfim, não aconteceu. Sei lá se vai ter força para brigar pelo título, mas só de estar nesse grupo aí dos 3 primeiros e pelo menos sonhando de longe com uma taça de Premier League, eu acho bem significativo. E nessa rodada, inclusive, a gente tem como principal jogo Arsenal e Manchester United, na casa do Arsenal aí. O Manchester que deu um sinal de vida, né? O Carrick agora é o treinador, depois do trabalho que realmente não estava andando, né? Com o Portuga lá. Agora o Carrick chegou para assumir e a partida contra o City foi um absurdo o que jogou o tal do Bruno Fernandes, tá? Assim, inacreditável a partida dele. Foi 2-0 para o United contra o City. Quem poderia imaginar, Emerson? Quem poderia imaginar que aproximar Bruno Fernandes do gol faria ele voltar a jogar bem? O Rubem Amorim, trabalho horroroso do Rubem Amorim no Manchester United. E não dá nem para fazer aquela piada, o United, não, o Rubem Amorim foi o culpado. Em nenhum momento abriu mão do esquema tático dele. Essa ideia do Bruno Fernandes longe do gol, cara, isso não existe. É um dos caras mais... E o Bruno Fernandes, inclusive, foi uma estatística que falaram ao longo da transmissão contra o Manchester City, é um jogador, se eu não me engano, que mais cria oportunidades na Premier League. Mesmo ele estando numa equipe com sérias dificuldades, mesmo ele estando com um treinador que colocava ele para jogar quase que fazendo saída de bola. Então acho que o acerto também do Carrick é muito de colocar ele ali, e para mim um outro acerto é dar mais oportunidades ao Kobbie Mainoo. Acho que é um atleta com um potencial absurdo, apareceu muito bem, foi meio que sabotado pelo Rubem Amorim, mas acho que agora a tendência dele é recebendo oportunidades de crescer, e claro, Bruno Fernandes perto do gol ali, a tendência de coisas boas acontecerem pro Manchester United. E assim, o Manchester City, né, que perdeu esse clássico para o United, teve um momento que parecia que seria aquele City tubarão, né, de temporadas anteriores, que aplica ali 20 vitórias seguidas, e aí travou, né, por algum motivo que não entendemos muito bem, cara, travou. O Haaland é o artilheiro, eles contrataram o Semenyo, que estava deitando o cabelo no Bournemouth, e chegou bem, inclusive, fazendo gol, né, gols já no plural. Contrataram agora o Guerri do Crystal Palace também. Tipo, o City investe, o Guardiola é um técnico monstro, mas não tá ornando, não tá chegando, né? E assim, eu tô torcendo muito pro Manchester City, porque eu acho que é o único que pode avacalhar os planos do Arsenal. O City está acostumado com esse cenário, né? Não se intimida com uma briga por título, inclusive quando entra nela, entra para ficar.
Mas é curioso ver como que as coisas não têm se encaixado no Manchester City. Um dos motivos, para mim, são os problemas no sistema defensivo, né? O City está sofrendo demais com lesões de jogadores importantes. O Ake, que eu até acho um bom zagueiro, é um cara que tem sofrido com problemas físicos já há algum tempo, e para quem não se lembra, o Ake foi importante lá naquele título de Champions do City, né? Enfim, é um cara que tem sofrido muito. O Kuzanov até o momento não se explicou, aí nem é tanto por parte física, é mais parte técnica mesmo. O Bendia já teve seus problemas físicos também, enfim, tudo isso interfere, né? Vamos ver se agora com a chegada do Guerre, que é um grande zagueiro, que eu acho que não vai ter problema de adaptação, não só por estilo de jogo, mas porque foi para um outro clube inglês, vai seguir na Premier League, pode ser que as coisas venham a melhorar e o City seja mais equilibrado, né? Com urgência, é um time que precisa alcançar esse equilíbrio se ainda quiser sonhar com um título de Premier League. Tenho certeza que você vai torcer muito por isso, né, Emerson? Sim, seria bom, inclusive, alguém aparecer aí, o Arsenal ter uma crise de 10 derrotas seguidas e alguém ultrapassar e ser campeão. É a minha torcida, mas sem clubismo. O time do Arsenal ele está se preparando para isso, né? Então, assim, nos últimos anos bateu na trave, foi vice, e todo ano eles estão qualificando o elenco, eles buscam uma, duas peças ali interessantes. Hoje o time do Arsenal, de fato, tem bons reservas para praticamente todas as posições, né? Vai ser muito difícil o Arsenal não ser campeão. Eu já preparei o meu psicológico para isso, mas seguirei torcendo, porque a força da zica, ela também faz parte, ela é importante. E assim, na parte de baixo da tabela, a gente tem um time ali que, se não cair, vai ser uma grande surpresa, que é o Wolverhampton, né? 22 rodadas, tem uma vitória, que foi recente, inclusive. Apenas uma vitória no campeonato, está com 8 pontos, 14 abaixo do primeiro time fora do Z3, é isso? Exatamente, que é o Nottingham Forest, que está com 22 pontos. E aí a gente tem o West Ham com 17, Burnley com 14. Se vocês tivessem que apostar aqui nos 3 rebaixados da Premier League, quem que vocês acham que vai para o vinagre? Lembrando que cair da Premier League para a Championship, assim, é uma queda de receitas bizarra, né? Não tem paralelo no futebol mundial. Olha, eu ainda consigo vislumbrar um cenário onde o West Ham consiga se livrar. E aí eu vejo o Forest muito candidato a pegar essa vaga do West Ham, né? A ficar com essa herança maldita aí que hoje é do West Ham. Tem que ver toda essa situação envolvendo o Lucas Paquetá e se ele fica, se ele sai. Mas eu acho que o West Ham está existe um cenário onde a equipe ainda consiga se recuperar. Agora, o Forest é uma crise sem fim, na minha opinião. A questão envolvendo ali a diretoria e os vários treinadores é um problema muito grande. Acho que isso tem uma tendência de dar muito errado, e aí eu vejo o Forest pegando essa vaga do West Ham. Burnley e o Wolverhampton acho muito difícil que consigam se livrar. Eu penso que esses 3 que hoje estão na zona de rebaixamento vão cair. O Forest merece muito cair, né? Pela bagunça que é, mas não sei se vai ter aí uma reação do West. Realmente eu concordo com o Pedro. Acho que se tiver alguém para reagir, para sair dessa zona de rebaixamento, é o West. Mas hoje eu ainda acho difícil que ocorra isso. Eu também acho assim que esses 3 aí que estão na zona de rebaixamento são os principais postulantes, e não é nenhuma questão de pontuação, é uma questão de futebol apresentado mesmo, né? Porque o Leeds, por exemplo, que é um time que subiu, que era um candidato, tem jogado melhor, o Everton tem conseguido somar os pontinhos dele, o Crystal Palace, que está vivendo essa crise aí, porque o técnico chutou o pau da barraca, viu? O Glasner tá bolado aí, porque Falou o que não time não fica ao foi. fim do ano. Isso, já deixou claro que não vai ficar, e o Palace não, mas vai ficar aí. Não vamos te mandar embora, não. Fica aí. Então, assim, é um clube que está nessa situação conturbada. Normalmente na Premier League, né? Aqui no Brasil, a gente está mais acostumado a falar em 45 pontos. 40 pontos é o número ali para um time se salvar, né? Caem 3 times lá. Então, assim, você pensa que um time que está com 17 pontos, né? Passado mais da metade, vai conseguir fazer 23 nessa reta final, é um pouco complicado, né? Então vamos ver o que o West Ham faz. Eu também acho que é o que pode se safar. O caminho seria muito mais fácil se eles jogassem contra o Tottenham toda semana, porque eles ganharam assim na última partida, né? Oh, meu Deus, que time ridículo. Mas vamos embora, Premier League. Campeão Arsenal? City. Infelizmente, Arsenal. Arsenal.
Vou dar o palpite Arsenal também, torcendo para ser a zica reversa Exato. funcionando mais uma vez.